Boa noite. Você acompanha agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Lar de idosos, onde senhor de 67 anos morreu carbonizado no leito da enfermaria por causa de incêndio, não tem alvará de funcionamento. Um dos traficantes mais perigosos de Minas, braço direito de Fernandinho Beramar, foi liberado para terminar de cumprir a pena em casa. Mutirão da dengue recolhe 10 toneladas de lixo apenas nesta casa. Moradores de mais uma cidade mineira, onde tem barragem da Vale, passam por simulação de evacuação. Aqui na capital, moradores pedem fim de obra que foi prometida para a Copa. E na política, um dos destaques é a prisão de um vereador de Belo Horizonte suspeito de cobrar parte do salário dos próprios funcionários do gabinete. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Lojistas estão na expectativa de vender mais nesta Páscoa. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Um idoso morreu ontem à noite em um incêndio em um lar de idosos no bairro Olhos d'Água, aqui na capital. 8 pessoas receberam atendimento médico porque inalaram muita fumaça. O fogo foi controlado pelos próprios funcionários. A documentação da entidade está irregular. Segundo a coordenadora do Lar dos Idosos São José, que fica no bairro Olhos d'Água, região oeste de Belo Horizonte, o incêndio começou no início da noite de ontem. Os próprios funcionários socorreram, pegaram o extintor, fizeram todo o processo. Quando o bombeiro chegou e nós chegamos, é que eu cheguei um pouco mais tarde, já tinha cessado todo o fogo. Pela manhã, bombeiros ainda estavam no local quando a Polícia Civil realizava a perícia. Não fomos autorizados a fazer imagens do local. O lar tem capacidade para 172 idosos, mas no momento do incêndio cuidava de 88. Apenas uma enfermaria com 6 leitos que fica no prédio ao fundo pegou fogo. João de Paula, de 67 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A gente acredita que o incêndio o pegou de surpresa e não foi possível que ele saísse da cama para poder fugir das chamas. Ele era uma pessoa muito agradável, uma gracinha de pessoa, né? Chamava todo mundo de tchutchuca. Ele era acamado, ele tinha já teve um AVC, ficou muitos anos acamado. Ele tinha uma deficiência na mãozinha, no pé, então só ficava mesmo na cadeira de roda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, alguns idosos inalaram muita fumaça e precisam de cuidados. 4 idosos e 2 funcionários foram encaminhados ao Hospital João 23 e a instituição continua funcionando normalmente após o acidente. O local ele não possui nem projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, não possui também o AVCB, que é o laudo emitido em vistoria após a execução do projeto. Constatamos que existe uma falha em alguns sistemas preventivos. A edificação ela possui extintores, ela possui rampas de acesso, ela é uma edificação adaptada para pessoas com dificuldade de locomoção. Vários extintores são cerca de 2 extintores por pavimento em condições de uso, entretanto, não é o ideal para um local daquele patamar que tem aquela ocupação. De acordo com o Sistema Divina Providência, responsável pelo Lar de Idosos São José, o local conta com toda a estrutura para acolher idosos. Mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o lar não possui auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e não se encontra com processo de segurança contra incêndio e pânico em tramitação junto à corporação. Informação desconhecida pelo presidente do Sistema Divina Providência. Não sei dizer nada, nós fazendo tudo que é exigido. Eu sei que o Ministério Público está sempre conosco, fazendo exigências, e todas as exigências que eles têm feito, nós atendemos. Nós consideramos todos os idosos que estão lá como se fossem nossos irmãos, pais, tios, e é um trabalho que só pode ser feito com muito amor. Nós entramos em contato com o Ministério Público de Minas Gerais e fomos informados que em agosto de 2018 o órgão protocolou uma ação na Justiça pedindo o fechamento do Lar dos Idosos São José por situação irregular.
Ainda não tivemos retorno do Tribunal de Justiça para entender qual é o estágio atual dessa ação. Também estamos aguardando um retorno da Prefeitura de Belo Horizonte sobre fiscalizações no local, mas só tivemos a confirmação que o Lar dos Idosos realmente não tem alvará de localização e de funcionamento. 87 idosos moram nesta instituição. E um idoso foi preso suspeito de ofender clientes e funcionários de uma loja de operadora de telefonia na região da Savassi, aqui na capital. O senhor foi flagrado fazendo injúrias homofóbicas e racistas. Nós vamos conversar com a nossa repórter Luciana Viana, que tem os detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Silvio Augusto Catão, 60 anos, cliente da loja. Entrou, pediu informação e teria ficado irritado ao saber que não havia panfletos com os preços dos planos da operadora. Começou então a insultar a atendente. Um segundo funcionário interviu ali tentando acalmar o cliente, mas também foi xingado, insultado. A confusão então continuou até que um cliente, Nácia, tentou puxar esse senhor para fora da loja, acalmá-lo, mas também foi xingado por este homem de 60 anos. Policiais militares passavam pela porta da loja naquele momento e viram tudo, acabaram dando voz de prisão ao senhor de 60 anos, que foi levado à delegacia e agora ele vai responder também, não só por ter aí, enfim, insultado, 3 pessoas, mas também ameaçado uma das vítimas dentro da delegacia, viu, Inácia? Que comportamento desnecessário, né, Luciana? Muito. Obrigada Intolerância. Isso, obrigada pelas informações, coisa que a gente tem que evitar. Bom, e agora o próximo destaque é que o traficante Rony Peixoto, que ficou muito conhecido por ser o braço direito de Fernandinho Beiramar, foi liberado hoje para terminar de cumprir a pena em casa. Peixoto estava na penitenciária José Maria Alckmin, cumprindo a condenação de 35 anos por tráfico de drogas. Ele ficou detido por 24 anos e a Justiça de Minas decidiu que ele já tinha direito à progressão para o regime aberto domiciliar. Mas como a cidade de Ribeirão das Neves não possui casa de albergado, ele foi autorizado a ir para casa. Fernandinho Beiramar cumpre pena em presídio federal no Rio Grande do Norte. E a polícia desmantelou hoje uma quadrilha de traficantes que agia na cidade de Betim, na Grande BH. Os agentes foram às ruas com 12 mandados de prisão e conseguiram encontrar 9 suspeitos que foram presos. 11 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Entre os materiais apreendidos estão explosivos, fio para detonação, drogas, pino para cocaína, dinheiro e celular. Segundo o delegado responsável pelo caso, foram meses de investigações até identificar os membros da quadrilha. A comunidade do bairro Capelinha em Betim vai poder ficar mais tranquila, sendo que esses membros, esses criminosos não vão estar lá no seio dela. Equipes de vários departamentos da Polícia Civil participaram da Operação Olimpo 2. Os investigadores descobriram que os explosivos seriam usados em um presídio na cidade de Joatuba, região central do estado, dentro de um plano para libertar membros da quadrilha. Subiu para 7 o número de mortes por dengue em Minas Gerais em 2019. Neste ano, até o momento, foram registrados 81.456 casos prováveis da doença. 29 mortes ainda estão em investigação. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais está em situação de alerta para o aumento no número de casos das doenças, de todas 3, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Agora imagine 10 toneladas de lixo sendo retiradas de uma única casa, pois isso aconteceu na cidade de Divinópolis, na região oeste do estado. Nesta casa foram recolhidas 2 toneladas de materiais recicláveis em espaço inadequado, além de 8 toneladas de entulho. Esse mutirão de limpeza foi feito dentro de uma ação da prefeitura para combater o mosquito da dengue. Os agentes municipais conseguiram 11 mandados judiciais para realizar entradas forçadas em alguns imóveis. O programa vai continuar nos próximos dias. Por essas e outras, fica o lembrete. Na primeira oportunidade, vasculhe lá o seu quintal e veja se não tem nada por lá que possa ir para o lixo e deixar de ser moradia para esse mosquitinho que causa tantas doenças. E moradores do bairro União, na região nordeste de Belo Horizonte, estão contando os dias para o término de uma obra que está atrasada há anos, na rua Professor Amaro Xisto de Queiroz. Nossa equipe foi lá para conferir e ouviu muitas reclamações. Não tem sido fácil para quem mora no bairro União lidar com os incômodos provocados por uma obra no local. Está passando uma luta danada. Tem rato, tem escorpião, tem cobra, tudo de ruim tem aqui. Escorpião aqui tem demais.
para todo lado que você olha aqui, você que vai mexer, tem que mexer com cuidado, porque está sempre encontrando eles. Segundo os moradores, algumas casas dessa região tiveram que ser desapropriadas para a criação da Via 710, que liga as regiões leste e nordeste da capital. As obras estavam previstas para a Copa do Mundo de 2014, mas se arrastam até hoje, causando prejuízo e transtornos para quem vive no local. Já estamos há algo em torno de 6, 7 anos de obras, então durante o percorrer dessa obra aí, a gente teve diversos trechos mal iluminados, acesso ao metrô, por exemplo, teve um aumento de criminalidade em relação a isso aí, por falta de iluminação, transporte também, a locomoção aqui. Hoje temos muitos lotes ociosos, que a prefeitura não deu uma definição para o que vai ser feito nesses lotes ainda. Carlos tem uma oficina próximo à Via 710 há 15 anos. Desde que as obras começaram, viu o movimento do comércio diminuir. Houve muita poeira, muito impedimento de trânsito, mas nesse tempo que a gente foi lutando, muitos clientes não queriam deixar carro aqui por causa da poeira. Roberto também vem tendo prejuízos. Além da poeira, a presença de máquinas pesadas causou trincas na estrutura da casa do morador. A minha conta de água, ela duplicou de preço, né? Porque você tem de manter a casa limpa. Né? E agora, no final, né, apareceu essa trinca aí, que eu estou tendo prejuízo com isso aí, né, e o pessoal não dá uma solução. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte, que preferiu não comentar sobre o atraso nas obras e os transtornos reclamados pelos moradores. Mas as autoridades garantem que a Via 710, com 5 quilômetros de extensão, vai melhorar a mobilidade na região, principalmente para quem usa transporte público. Moradores da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas, passaram hoje por uma simulação de evacuação. Para facilitar a participação dos moradores, a Prefeitura decretou feriado municipal. O treinamento prepara as pessoas para saber como agir em caso de rompimento da barragem sul superior da mina Gongo Soco, que é da Vale. Mais de 2.600 moradores participaram do teste. Isso foi mais do que o esperado. A população estimada da cidade é de 9.800 pessoas. A simulação foi concluída em 46 minutos, de acordo com a Defesa Civil Estadual. O órgão afirma que, em caso de rompimento da barragem, a lama de rejeitos levaria 7 horas e 45 minutos para atingir a cidade. E foi liberado, em esquema de siga e pare, o tráfego na Avenida Alberto Flores, que liga Brumadinho a Córrego do Feijão e a outras comunidades. A ponte passou a ser uma exigência dos moradores depois que a lama da mina da Vale interrompeu o trajeto que as pessoas costumavam fazer. A obra da mineradora Vale deve continuar até o dia 10 de abril, quando o trânsito então deverá ser normalizado, permitindo o livre acesso de veículos e de pedestres. A tragédia em Brumadinho, que causou a interdição da via, já soma 217 mortos e 79 desaparecidos. E no próximo bloco você vai conhecer as tecnologias usadas em um hospital público de BH, que é o primeiro a atender 100% pelo SUS em todo o país. Dois ex-presidentes da Câmara de Vereadores de Uberaba terão que devolver quase R$70 mil aos cofres da cidade. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado, que condenou Luiz Humberto Dutra por reter repasses de contribuições previdenciárias ao INSS e por deixar de pagar multas e juros ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba. Luiz Humberto esteve à frente da Câmara entre 2015 e 2018 e é o atual secretário de governo na Prefeitura de Uberaba. O TCE também decidiu que outro presidente da Câmara Municipal, Elmar Humberto Goulart, devolva quase R$9 mil por também deixar de fazer recolhimentos ao INSS de servidores. E chegou o momento de nós falarmos mais sobre política com o nosso comentarista Orion Teixeira, que transita pelos bastidores da política e sabe tudo o que acontece de relevante. Boa noite, Orion. Boa noite, Nessa. Boa noite a todos. E temos muitos assuntos. E o primeiro é o seguinte: a prisão do vereador Cláudio Duarte, do PSL, ocorrida ontem aqui em Belo Horizonte. O vereador é suspeito de cobrar parte do salário da própria equipe. Segundo a Polícia Civil, há pelo menos um caso em que o funcionário recebia R$11 mil por mês e tinha que devolver 10 para o vereador. A Câmara Municipal de Belo Horizonte informou que, durante o afastamento de 2 meses, o vereador continuará recebendo salário e não será convocado o suplente. Orion, o que pode acontecer com Cláudio Duarte se as acusações forem comprovadas?
Bom, Inácio, ele já foi afastado do cargo por 60 dias e detido no sistema prisional do Estado, o que por si só já representa uma grave consequência. Mas se comprovadas as denúncias, ele poderá responder processo e ser cassado pelos nobres colegas vereadores. E na justiça criminal, ele poderá amargar uma condenação por peculato, concussão, formação de quadrilha e obstrução da justiça. São crimes que, somados, geram uma pena bastante dura. Agora, Orion, você que transita muito aí nos bastidores, existe alguma suspeita de que esse crime aí, chamado de rachadinha, né, possa ser ou estar sendo cometido por outros parlamentares aqui em BH? Se investigar, Inácia, vai achar muita gente aí. O vereador Cláudio Duarte, do PSL, é o segundo vereador preso em Belo Horizonte. O primeiro é o ex-presidente da Câmara dos Vereadores, o Herto Magalhães, denunciado por outras denúncias aí, no caso aí de desvio de recursos da própria Câmara. Ele responde a processo em liberdade condicional. No caso específico aí da rachadinha, como você disse, existem também deputados. O caso mais famoso é o do filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio, que hoje é senador. Mas até o final do ano passado ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do mesmo PSL e responde a um processo aí de acusação com seu ex-assessor, ex-motorista Fabrício Queiroz, o mesmo esquema. Mais um assunto, existe aí, o governador Romeu Zema, aliás, do Partido Novo, está se preparando para fazer uma viagem aí de 10 dias aos Estados Unidos, que vai começar na próxima sexta-feira. E o objetivo dele, gente, é atrair investidores aqui para o nosso estado. Zema vai participar de vários eventos de negócios. Orion, que tipo de apelo, de chamarisco que ele pode usar para atrair essas empresas aqui para Minas Gerais? Nesse ponto eu sou pessimista, Inácia, porque é importante conversar, seja dentro de Minas, fora do estado, fora do país. Enfim, você buscar outras conversas, outros entendimentos. Mas para atrair novos investimentos, é preciso antes arrumar a casa. Como é que um investidor vai colocar dinheiro em Minas Gerais, um estado que tem um déficit oficial de 11 bilhões de reais, não paga em dia seus servidores, deve o 13º do ano passado, deve 13 bilhões de reais aos municípios mineiros. Então é preciso estabilizar economicamente o estado. O primeiro passo para isso é a política. É preciso conquistar o apoio da Assembleia Legislativa para aprovar o principal projeto do governador, que é o projeto de recuperação fiscal. O que ele prevê? Venda de estatais, congelamento de salários, congelamento de contratações. A partir dessa aprovação, ele pode se credenciar a renegociar a dívida de Minas junto à União de 90 bilhões de reais. Tá certo. O próximo assunto, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, foi eleito ontem para presidir o Parlatino, palavra diferente, né? Uma espécie de congresso de casa de parlamentares que reunirá representantes de 23 países latino-americanos. Orion, como é que vai funcionar esse Parlatino? Que vantagens ele pode trazer para o Brasil? O Parlatino é uma instituição regional, né? Um fórum de debates permanente, unicameral, mas ele reúne, então, os parlamentos nacionais da América Latina. É um fórum de debates em defesa das instituições democráticas, mas não tem influência deliberativa sobre a política nacional nem a administração pública. A gente vai acompanhar de qualquer forma. E mais um senador mineiro assumiu uma função relevante no Congresso, que é ser o relator do projeto do pacote anticrime e de medidas contra a corrupção, criado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. E o escolhido foi Rodrigo Pacheco, do DEM. Orion, o parecer de Rodrigo Pacheco, aí como relator, tem a capacidade ou a influência aí de mudar a opinião dos colegas nesse caso? Essa função dele é relevante e esse projeto que ele vai relatar é parecido com aquele do ministro da Justiça que apresentou à Câmara dos Deputados, que ainda estuda o projeto. Uma vez que a Câmara der o seu parecer, ele vai chegar no Senado e encontrar uma situação bem adiantada já pelo Rodrigo Pacheco, aí, que fez esse parecer. Agora, tão importante como ele é o deputado federal delegado Marcelo Freitas, que vai relatar a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Assuntos importantíssimos e a gente vai acompanhar e você também. Semana que vem você volta. Com prazer. Obrigada, viu? O TRE Minas cassou os mandatos e determinou o afastamento de 2 prefeitos de cidades do interior do estado. Em Pirapora, na região central de Minas, a prefeita Marcela Machado Ribas Fonseca foi cassada por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Em Itabirito, na Grande BH, o prefeito Alexander Silva Salvador também foi cassado por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos financeiros nas eleições em 2016. Os presidentes das câmaras municipais das respectivas cidades assumem o cargo até serem marcadas novas eleições.
E o Hospital Metropolitano Célio de Castro, também conhecido como Hospital do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, adotou tecnologias de gestão que aumentam a segurança de vários procedimentos médicos. Entre eles, um mecanismo automático que envia medicamentos por meio de um tubo e ainda o prontuário digital de todos os pacientes. O Hospital Metropolitano foi o primeiro no país a atender somente pacientes do SUS. No ano passado, foram realizadas lá mais de 14 mil internações e mais de 7 mil cirurgias. Um tubo que percorre todo o hospital. Cápsulas levam medicamentos em poucos minutos a diferentes setores da unidade de saúde. Parece cena futurista, mas é realidade no Hospital Célio de Castro, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, que atende exclusivamente pelo SUS. Facilita por duas coisas. Primeiro, porque consegue reduzir um pouco o número de pessoas e aí economizar recurso. A segunda coisa que facilita é a agilidade. Essa é apenas uma das novidades tecnológicas que chamam a atenção no hospital. O material utilizado no local, por exemplo, é rastreado por um QR Code, que guarda todas as informações daquele produto. Através da leitura desse código de barras, a gente tem todas as informações de quando foi solicitada a compra desse produto, quando ele entrou no hospital, sobre as transferências e lançamentos em conta. A gente tem o controle rigoroso de estoque, de demandas, e para o paciente a gente tem toda a informação de quais produtos eles utilizaram e desses produtos, qual o lote e a validade de cada um dos itens. Um dos sistemas mais famosos do hospital é o prontuário 100% eletrônico. Todas as informações de consultas e internações ficam armazenadas em um banco de dados disponíveis a todos os profissionais da área de saúde que assistirem aquele paciente. Mais agilidade e segurança na hora do atendimento. A gente consegue integrar todas as informações daquele paciente no mesmo lugar. Isso facilita para os profissionais de saúde e também para os pacientes, porque, por exemplo, o paciente tem alta do hospital e depois ele retorna. Na hora que ele retorna, a gente consegue acessar todos os dados dele da última internação. O uso da tecnologia nos atendimentos da área da saúde está cada vez mais presente no dia a dia do Belo Horizontino. A Prefeitura da capital lançou recentemente uma função no PBH-APP, que vai facilitar a vida de muita gente. Por mês, são realizados cerca de 530 mil exames nos centros de saúde de Belo Horizonte, que poderão, a partir de agora, ser acessados pelo novo sistema. Economia de tempo e dinheiro. A grande vantagem do aplicativo é que o paciente tem agora os seus exames nas mãos, né? Não precisa de ir para a unidade básica para receber o resultado, sem precisar de necessidade de impressão e sem precisar desse gasto desnecessário de papel, e tornando, inclusive, um atendimento muito mais sustentável. Facilita muito a vida, né? Que hoje em dia a internet é tudo, a gente já resolve ali rapidinho. Vai ajudar bastante. Para mim, pelo menos, vai. Eu tenho um filho especial, largo ele sozinho em casa para me vir. E veja a seguir, o comércio de Belo Horizonte acredita que vai aumentar as vendas nesta Páscoa e quem está desempregado também quer faturar fabricando ovos artesanais. A noite é de Libertadores em dose dupla para os times mineiros. O Cruzeiro vai jogar contra o Emelec do Equador, logo mais às 9h30 da noite, na casa do adversário. O Atlético entrou em campo há poucos minutos contra o Zamora da Venezuela e tem que vencer de qualquer jeito para conseguir seguir aí com chances na competição. Nosso repórter e comentarista André Salles nos conta quais as chances dos times mineiros. Um abraço para você, Inácia, e para todo mundo ligado no Jornal Band Minas. Pois é, quarta-feira com os jogos de Atlético e Cruzeiro pela Copa Libertadores. Primeiro, 7h15, Atlético jogando uma partida fundamental para manter vivo o sonho da conquista da Copa Libertadores. A equipe enfrenta o Zamora da Venezuela, claro, um adversário muito mais fraco tecnicamente, mas fica o exemplo do Cruzeiro na semana passada, que teve muita dificuldade com o Deportivo Lara, também da Venezuela. Então, todo cuidado é pouco, mas o Galo vai para cima e conta, claro, com os gols do Ricardo Oliveira para vencer e também, quem sabe, fazer um bom saldo de gols. Por falar em Cruzeiro, partida 9h30 da noite, lá no Equador, contra o Emelec. Situação muito mais tranquila do Cruzeiro, né? 6 pontos em 2 jogos. O vice-líder é o próprio Emelec, então uma vitória deixaria o Cruzeiro numa situação excelente. E até um empate é um bom resultado. E é um péssimo resultado para o Emelec. Então a gente deve ver os equatorianos saindo para o jogo e o Cruzeiro jogando do jeito que o técnico Mano Menezes gosta, nos contra-ataques. Amanhã a gente traz os detalhes desses jogos. Inácia? Com certeza. Obrigada, André. Bom, e a região do Hipercentro de Belo Horizonte poderá ter banheiros químicos.
Caso um projeto de lei aprovado em segundo turno ontem na Câmara dos Vereadores seja sancionado pelo prefeito Alexandre Calil, o texto prevê que limpeza e manutenção serão de responsabilidade da Prefeitura. Tomara que vire lei mesmo, porque nós já exibimos aqui no jornal várias reportagens, você sabe, que mostram como os cidadãos se sentem mal servidos quando estão no centro de BH. Ou pedem favor a alguma lanchonete ou restaurante, consomem lá para ter direito ao uso, ou então passam aquele aperto danado, né? Só quem passou sabe. Alguma solução decente para esse problema a nossa cidade precisa encontrar. E as lojas estão lotadas de ovos de Páscoa e com expectativa de vender mais que no ano passado. O comércio de materiais para fabricação de ovos caseiros também está animado, com quem aproveita essa época do ano para faturar um dinheiro extra. Eles ganham espaço no alto e nas prateleiras. A Páscoa é uma época muito aguardada pelos amantes do chocolate e também uma das 4 melhores datas para o comércio no primeiro semestre. 7 em cada 10 empresários em Belo Horizonte, ouvidos pela Ficomércio, esperam vendas melhores ou iguais ao ano passado. 3 em cada 10 esperam vendas maiores. O otimismo vem, segundo este economista, dos indicadores econômicos. Temos uma inflação sob controle, ou seja, os preços estão variando dentro de uma tolerância ali benéfica ao consumo familiar. A taxa de juros na mínima histórica vem impulsionando o crédito familiar, alimentando a demanda das famílias. Além disso, temos o efeito sazonal do período, principalmente para o segmento alimentício. Nesse período do ano, a Páscoa traz vendas maiores para o varejo. Mas o economista pondera que o consumidor está cauteloso. Houve uma queda de 3,4% da intenção de compras para esta Páscoa. Nós temos ainda um elevado índice de desemprego e os consumidores, frente a esse desemprego elevado, acabam estancando o consumo e priorizando a compra de bens de primeira necessidade. E ainda assim, se eu tenho um consumidor que não está em um cenário de desemprego, mas existe uma incerteza muito grande quanto à sua empregabilidade no futuro próximo, ele tende a segurar consumo e se planejar mais. Mas 7,8% dos consumidores em BH ainda estão em dúvida se irão ou não às compras nesta Páscoa. Nesta loja de venda de produtos para esta época do ano, a expectativa é vender mais que no ano passado. Para isso, investiu na variação de preços e produtos e ainda oferece matéria-prima para quem quer produzir ovos de Páscoa para vender. Dá para você fazer e ganhar um dinheirinho bom para quem está desempregado, né? É o caso de Jaqueline, que veio em busca de produtos para fazer ovos de Páscoa de colher e ovos de Páscoa tradicional. Quanto aos lucros, a Jaqueline está otimista. Pelo menos recuperar meu investimento, né? Da matéria-prima, dos cursos que eu fiz e depois realmente ter o lucro. Artesanal ou industrializado, o negócio é pesquisar antes de comprar. Em comum, esta barra e este ovo têm o peso do chocolate. No caso aqui, 500 gramas. Mas há uma grande diferença entre eles. O preço. O ovo, para quem não abre mão da magia de desembrulhar um na Páscoa, pode pagar até 3 vezes mais o valor da barra. Pesquisa do site Mercado Mineiro revela aumento significativo nos preços dos ovos de chocolate. Além da variação entre lojas e supermercados, os produtos estão mais caros em relação ao ano passado. Aumento acima da inflação. Com preços elevados, barras e caixinhas de chocolate também podem ser boas opções. Encerramos por aqui. Se você quiser rever o conteúdo do jornal, acesse YouTube ou Facebook no nosso perfil @TV Band Minas. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção nesta quarta-feira, mas amanhã estaremos de volta com mais notícias. Até lá e boa noite.